O que eu quero saber, quem vai ceder de fato é se é o Executivo ou o Congresso Nacional, porque hoje tem uma audiência de conciliação no STF e a Aline Becht vai trazer todas as informações pra gente. Aline, muito bom dia. Oi, David, bom dia para você, bom dia a todos no estúdio e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, tem uma audiência de conciliação marcada para acontecer hoje no Supremo Tribunal Federal. Essa audiência foi marcada pelo próprio ministro relator dessa ação no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. E aí a previsão é de que participem dessa, ou pelo menos a previsão anterior era de que participassem a presidência da República por meio da Advocacia Geral da União e também os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e também da Câmara, Hugo Mota. Mas, até então, no momento, Davi Alcolumbre e Hugo Mota não devem participar dessa audiência de conciliação. Eles vão encaminhar os seus advogados e serão representados por suas defesas ali naquela audiência com o ministro Alexandre de Moraes e também a representação da AGU na figura do ministro Jorge Messias. Então, já começa uma sinalização de que talvez um acordo ou uma negociação em torno do IOF não tenha acontecido nesses últimos dias, em que foram colocados panos quentes em cima dessa pauta desde a derrubada do decreto por parte do Congresso Nacional. Por quê? O governo federal acredita que a prerrogativa e alega que o IOF é uma prerrogativa do Executivo e não do Legislativo e que não vai abrir mão dessa proposta, desse decreto. Então, a articulação indica que não houve um texto alternativo ao aumento dessa medida de IOF por parte do governo, mesmo com toda a interlocução que foi gerada com o Congresso Nacional nos últimos dias. O Congresso Nacional, em contrapartida, acaba alegando que esse imposto ele é regulatório, ele não é um imposto arrecadatório e que se o governo federal quisesse aumentar impostos, tivesse feito em uma tramitação legal, que no caso seria uma tramitação ali passando pelo Legislativo e aprovada oficialmente pelo Congresso Nacional. A audiência foi marcada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que alguns dias atrás acabou suspendendo os dois decretos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, então continua em vigor as alíquotas atuais do IOF, sem nenhuma alteração até que haja uma definição, uma decisão final por parte do Supremo Tribunal Federal. Os poderes acreditam em suas medidas, tanto o Executivo na medida que foi editada pela Presidência da República e o Congresso Nacional no PDL que foi votado para poder derrubar os decretos do governo. O governo defende que esse aumento do IOF ele poderia gerar uma arrecadação entre 10 e 12 bi para poder conter as contas públicas, uma arrecadação ali dentro do orçamento de 2025, já prevendo uma boa meta também para 2026. Mas o Congresso Nacional contrariou com relação a essa medida, foi uma derrota histórica no Congresso, membros, senadores e deputados da base do governo acabaram votando para poder derrubar esse decreto presidencial. Então agora essa discussão ocorre em um âmbito jurídico. O ministro Alexandre de Moraes é quem vai definir, no final das contas, se o Executivo vai poder ou não utilizar esse decreto para aumentar o IOF ou se ele realmente será derrubado ali, tendo em vista a colocação do Legislativo por parte do Congresso Nacional. Mas o fato é que os presidentes eram esperados nessa audiência de conciliação e isso não vai acontecer, mas estarão ali, de certa forma, representados por suas defesas, vão fazer as suas colocações e aí nós teremos após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que vai avaliar toda essa situação e dar um indicativo ali em nome do Judiciário. Eu volto com você. Tá certo, Aline Becht, ao vivo direto de Brasília, muito obrigado pelas suas informações. Elias Tavares, qual a avaliação diante de tudo isso? David, primeiro que eu quero deixar claro aqui que eu fiquei muito triste de não ter entrado na pauta anterior, porque eu ia fazer uma confissão que eu gosto de funk, tá? Agora trazendo... Não, fica aqui. tranquilo que a gente vai ter tempo, inclusive a nossa audiência está sempre atenta, porque o secretário de Segurança Pública de Diadema, na verdade a Helena me passou aqui que é o porta-voz de Diadema, quer entrar ao vivo para participar do Morning Show. Então assim, a nossa audiência, e aqui é democrático o espaço, a gente vai voltar a tratar desse tema, e aí você vai fazer suas colocações. Se você quiser até dançar um funk, a gente deixa. Vou pedir pro Boris já preparar. Eu acho que não vai ser agradável, a audiência não vai gostar. Bom, sobre o IOF, infelizmente a gente está numa de reúne para convocar e convoca para reunir. Está muito claro que não chegou no consenso.
não se tem uma negociação ou não se marca uma negociação se as partes não têm ali pelo menos um mínimo de se colocar para negociar. Quando o governo fala que ele está indo para negociar e não abre mão dos seus pontos, e o Congresso a mesma coisa, a gente percebe que existe uma grande perca de tempo nessa questão, né, David? Então, assim, a gente está rodando, não vai chegar a consenso nenhum, vai ficar mais uma vez para o colo do STF, e aí tem todas as críticas que todo mundo acaba fazendo ao judiciário, mas é que quando se de fato, né, agora sim a gente está chegando no ponto que quando o executivo não consegue dialogar com o legislativo, de fato é o judiciário que vai ter que dar as cartas nesse tema tão importante, né? E mais uma vez, né, não tem ganhador, nem o Congresso, nem o governo, agora indo justamente para a mão do judiciário. É só aumenta o desgaste, né? Porque, para ser claro, o governo perdeu no Congresso. Perdeu feio. Uma lavada. O Congresso não aceita aumento de imposto. A gente pode até discutir até que ponto essa posição do Congresso é efetiva e responsável, dado que o Congresso muitas vezes aumenta gastos. E se aumenta gasto, a conta não fecha. Então, a gente pode discutir até onde vai a coerência do Congresso nessa postura, mas é fato que a população brasileira não aceita mais imposto. E o governo, independentemente da responsabilidade do Congresso, o fato é que tenta empurrar uma estratégia de aumento da arrecadação a todo custo, independentemente da capacidade da sociedade continuar pagando essa conta. É aquela história, a vaca está desnutrida e o governo está lá insistindo em tirar leite. Não dá. É essa situação. E aí perdeu no Congresso, foi para o tapetão, judicializou e puxa o Supremo para uma briga que não deveria ter nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, porque o governo perdeu, mas não aceita a derrota. E se não houver um consenso, Cíntia Nunes, o que acontece? Qual vai ser a posição, então, do STF? Olha, que não há um consenso e não haverá. Eu não tenho, assim, vou ter uma surpresa gigantesca se realmente chegasse a um consenso. Porque a gente tem uma guerra de narrativas onde cada um puxa a corda para o seu lado por motivos que... e a corda somos nós, né? E que por motivos que, infelizmente, não condizem com o bem da população. Eu acredito, francamente, que dentro desta estratégia de jogar ao Poder Judiciário que não deveria... Em termos técnicos, sim, né? Porque o Poder Judiciário exatamente está aí quando é provocado, na ausência de uma composição amigável entre as partes. Mas eu acredito que, nesse ponto, o Supremo vai realmente ir a favor do governo, ao que indica, a não ser que sinta um desgaste e sinta a necessidade de se colocar um pouco abaixo dessa temperatura. Mas a minha impressão é que vai manter. Talvez ali colocando um pouco de água fria em alguns dispositivos, mas acredito que vai manter. Sérgio Zagarino, você acredita, como a Aline Becht bem trouxe a informação, que os próprios representantes, né, envolvidos na questão não vão participar, vão mandar outras pessoas? Já é uma sinalização de, olha, não estou aberto ao diálogo, não quero sentar frente a frente com você para negociar? É uma situação que, no meio de um processo judicial, as partes vão ser representadas ali pelos seus advogados. É exatamente isso que eles vão fazer, não faz o menor sentido. O presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República irem ali tomar um café com o ministro relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, e eles ficarem discutindo quais serão os rumos das políticas do Brasil. Não é isso o que o Supremo deveria fazer. Então, essa medida já é assim, algo teratológica, no meu ponto de vista, e em relação ao fato de ter ocorrido a judicialização, é o que a Cíntia falou, faz parte. Existe o mecanismo, existe o instrumento legal, existe a ação, o Supremo foi provocado e ele deveria ter julgado, ele deveria ter resolvido a questão, porque, diferente do que você comentou, Cíntia, eu acredito que somente mais uma decisão teratológica irá fazer com que o Supremo concorde com o decreto que foi promulgado ali pelo presidente da República, em razão do fato de que existe a prerrogativa legal. Por mais que existam essas narrativas que você comentou, existe a lei. E existe lei que permite um decreto do Legislativo que
se eu não me engano, tinha sido utilizada apenas uma vez na história. E agora foi pela segunda, pelo atual presidente da Câmara, que foi validado pelo Congresso em ampla maioria para derrubar o decreto legislativo, ou o decreto presidencial. O que eu quero dizer com isso? Que nós vivemos ainda numa democracia. Por mais que o presidente queira governar por decreto, na base da canetada, existe lá os representantes do povo. Igual o Mano falou, bom ou ruim, os motivos pelos quais eles tomaram essa decisão, a gente pode até ponderar e fazer uma outra análise, mas é prerrogativa deles, é direito deles. E o presidente da Câmara fez certo e não tem como o Supremo dizer que ele não poderia, porque a lei dá esse direito para ele.